Brasília Capital Entrevista recebe hoje, aliás, é recebido hoje aqui no gabinete da Secretaria de Agricultura do DF, e nós vamos bater um papo aqui com o secretário Rafael Bueno. Rafael Bueno, ele é agrônomo, né, formado pela UNB, é primeiro suplente de deputado estadual por Goiás e tem uma formação familiar, né, na área rural, de Formosa, aqui no entorno de Brasília. Secretário, muito obrigado por nos atender e eu vou conversar aqui com o senhor juntamente com o Tássio Rodrigues, que é o nosso editor executivo. Bom, secretário, como o Distrito Federal pode reagir a essa questão do tarifaço, que, embora seja a menor unidade federativa, o Distrito Federal tem uma produção agrícola interessante. Existe algum programa, algum projeto do governo de Brasília para apoiar esses produtores que vão perder essa capacidade de exportar para os Estados Unidos? O governador Ibanez Rocha, ele muito preocupado com o setor produtivo do Distrito Federal, né? Seja em todas as áreas, e não seria diferente aqui na parte do agro. Ele tem coordenado esse processo de ver quais são os impactos que o setor produtivo no Distrito Federal ele pode sofrer e as ações que as secretarias elas podem ajudar a diminuir eventualmente esses impactos. Aqui na parte da agricultura, a gente solicitou ao IPDF, conjuntamente com a nossa equipe, um levantamento mais apurado e aprofundado de quais cadeias a gente pode ter um impacto mais relevante, mas de pronto eu te digo o seguinte, aqui no Distrito Federal, e foi muito interessante sua colocação, nós somos pequenininho, mas nós somos um pequenininho invocado. Invocada. Que é um dos grandes produtores no Brasil, né? Se a gente pega aí a parte de avicultura industrial de corte, nós temos aí a maior densidade populacional de aves aqui no Distrito Federal. Hoje nós estamos falando aí algo em torno aí de 10 milhões e 600 mil cabeças alojadas hoje no Distrito Federal. Quando nós fazemos uma análise de cenário de exportação, e por que eu toco nesse produto? Porque é o principal produto pecuário que a gente exporta. A avicultura. A avicultura. E basicamente recorte do frango e também o pé de frango lá para o Japão. E o primeiro país que é comprador é a Arábia Saudita. Ela compra quase 50% daquilo que a gente produz aqui. 90% do que nós produzimos é para exportação. 50% disso vai para a Arábia Saudita. Na sequência, nós temos o Japão como segundo grande comprador desse frango. Seguido aí de Rússia e México. Então aí Os Estados Unidos não temos Estados Unidos dentro desse processo. Quando a gente analisa a cadeia da soja, que é o nosso principal produto agrícola, aí nós identificamos aí as exportações se concentram também em Oriente Médio e Ásia, puxado principalmente pelo Paquistão, é o nosso principal comprador de soja do Distrito Federal. Ora, mas então quer dizer que nós não temos produtos aqui que exportamos para os Estados Unidos? Não, temos, mas em volumes muito pequenos e em mercados muito nichados. O Distrito Federal ele é caracterizado como uma das melhores unidades da federação para a produção de semente, seja de soja, de milho, enfim. E aqui a gente exporta semente de milho branco para os Estados Unidos. Em outra época, chegamos a exportar ovos galados, que lá nos Estados Unidos são chocados e virariam pintainhos. Mas no momento não estamos fazendo essa ação. Agora, recentemente, esse ano, nós tivemos um movimento junto a compradores americanos para iniciarmos o processo de exportação de mandioca descascada embalada a vácuo para os Estados Unidos. E esse novo mercado que nós estamos abrindo aqui para a agricultura familiar do Distrito Federal já está na fase de desenvolvimento de embalagem, seguindo os padrões americanos. Então, neste caso, sim, haverá a mandioca descascada, embalada a vácuo, perpetuando esse negócio que a gente faz questão que ele se perpetue, porque é um novo mercado para a agricultura familiar do Distrito Federal. Sim, ele vai ter o impacto de 50%. Agora,
O agro, ele é interessante porque a gente está pensando na exportação, mas nós precisamos pensar também na importação. No mercado interno, né? No mercado interno. E aí sim os Estados Unidos têm um papel fundamental para o nosso agro. Os Estados Unidos, ele é um grande produtor de fertilizante, né? Um dos principais do mundo. Inclusive é um dos problemas que está tendo, que eles querem que o Brasil não importe o fertilizante da Rússia. Perfeito. E o que nós hoje estamos avaliando é um possível posicionamento do governo federal brasileiro frente às importações vindas dos Estados Unidos, já que foi declarado pelo presidente Lula uma eventual retaliação, e aí sim aumentar o custo de produção dos produtos brasilienses, dos produtos aqui produzidos, pelo aumento de custo, principalmente do fertilizante e do defensivo. Então essa é uma preocupação que nós temos. Já desde o início que nós assumimos aqui na Secretaria, nós temos buscado fontes alternativas para contornar o problema do fertilizante, que também sofre hoje os efeitos da guerra Ucrânia-Rússia. Secretário, caso a tendência de que esse embargo, né, digamos assim, dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos se estenda por muito tempo, o GDF teria condição, por exemplo, de comprar a produção interna, por exemplo, de frutas e outros produtos para, por exemplo, alimentação escolar, merenda escolar? Há algum projeto nesse sentido? Fantástica essa pergunta. E o governo só está numa crescente. Então, se nós compararmos o ano de 2024 para 2025, nós subimos de 40 milhões para 55 milhões de produtos adquiridos da agricultura familiar pelo governo do Distrito Federal. Isso conta com o apoio aqui da Secretaria de Agricultura, seja para merenda escolar no PENAI, seja para o PAPA, seja para o PA, que são programas que nós fazemos essas compras. Então, hoje o produtor do Distrito Federal, e aí sim agricultores familiares que produzem frutas, verduras, legumes e fornecem para esse tipo de segmento, né, que nós chamamos de compras públicas, ele hoje já está bem amparado pelo governo do Distrito Federal. Hoje ele já vende a preços muito interessantes, frente inclusive a preços de mercado. Então não seria necessariamente uma redução de preço, por exemplo, comprar mais barato porque está sobrando. É o caso, por exemplo, do pescado no Ceará, né? O Ceará é um grande produtor de pescado e está com a produção retida lá, e então vai ter que vender para o mercado interno ou para outros mercados com preço reduzido. Nesse caso de Brasília, não. É o preço de mercado mesmo. Preço de mercado. E aí é interessante a gente retornar quando a gente falava de exportação, porque no Distrito Federal nós exportamos frutas e produtos originários de frutas. Então eu cito aí que ano passado nós exportamos morango in natura para Portugal, nós exportamos a partir do Distrito Federal polpa de maracujá em tonéis de 200 litros para a França, mas o nosso mercado é diverso, porém para os Estados Unidos especificamente, nossa exportação do agro brasiliense é pequena. Então estão preservados. Queria que o Tácito fizesse uma... Secretário, o senhor falou agora há pouco de alguns produtos, né, da avicultura, da soja e da fruta. E aí eu queria aproveitar e falar especificamente do morango, né? A gente está às vésperas aí de ter a festa do morango em Braslândia, que é uma das mais tradicionais no Distrito Federal. Como é que a SEAGRE tem atuado também para ampliar o tipo, né, de produtos que fazem? Outro dia eu vi uma matéria falando sobre produção de mirtilo. Tem tido uma variedade grande, não é isso? Perfeito. Uma das preocupações do governo do Distrito Federal é manter o homem no campo. E a gente só consegue manter o homem no campo se a gente tem viabilidade financeira para ele. Então, hoje, o setor hortícola, né, as hortaliças, legumes, eles têm uma capacidade de absorção limitada. A população do Distrito Federal ela já é bem abastecida pelo produto que é produzido aqui. E aí eu faço só um pequeno recorte. Só no alface, ano passado, nós produzimos mais de 1.200 hectares em alface aqui no Distrito Federal. É muita alface. É melhor produzir uva, fazer vinho. E aí, o que nós precisamos partir? Nós temos incentivado, aqui na Secretaria de Agricultura,
e o governador é um grande entusiasta desse projeto, que é a Rota da Fruticultura, né? Ele iniciou lá com a deputada Bia Kicis, junto com o Devasf, Embrapa, trouxemos ele aqui para a secretaria, aderimos a esses outros órgãos, a Emater participa ativamente, e hoje o que nós observamos? Um grande apelo do pequeno produtor para culturas que sejam altamente rentáveis em espaços menores. Como são culturas de alto custo, o governo do Distrito Federal ele tem auxiliado em diversas frentes. Por exemplo, um dos mais importantes é o financiamento da produção agropecuária. A gente sabe que hoje os juros praticados no Plano Safra, eles estão muito além daquilo da capacidade de pagamento do produtor. Mas o Distrito Federal tem o Fundo de Desenvolvimento Rural, com juros de 3%, diferente ao ano. 3% ao ano, diferente dos 15% aplicado pelo Banco Central. 3% ao ano, se o produtor pagar em dia, ele ainda tem um rebate de 25% do valor da parcela. E hoje ele está focado para a fruticultura. Por quê? A fruticultura em pequenos espaços produz alto valor. Veja bem, o mirtilo. Mirtilo é uma cultura que ela continua em crescimento no mundo, não é uma moda, é uma cultura consolidada, que está caindo no gosto do brasileiro e ele trazendo isso como hábito. Inclusive eu sou um consumidor diário de mirtilo. E aí o que nós vemos? Em 2.500 metros quadrados você tem 2.000 plantas plantadas e uma geração de renda de algo de R$160 mil ao ano. É muito dinheiro. Nesse pequeno espaço. Em 2.500 metros quadrados. Como que o governo do Distrito Federal está incentivado? Financiamento. Então, o governador ele liberou R$2 milhões a mais para o financiamento nessa cadeia. Nós estamos agora trabalhando por um aporte de 3 milhões, que ele é segmentado, né, à medida que a gente vem recebendo os projetos. Temos a assistência técnica da Emater, então nós hoje temos técnicos capacitados nessa cultura. Pontos de comercialização que nós estamos abrindo e levando o Distrito Federal para feiras internacionais. Tanto é que despertou o interesse de compra do Emirados Árabes. Secretário, os produtores de Brasília, até pouco tempo atrás, eu não tenho visto muito recentemente alguma coisa nesse sentido, mas reclamavam muito da dificuldade do escoamento da produção, por problemas nas estradas rurais, nas estradas vicinais, nas pontes. Vocês têm um trabalho voltado para isso, para melhorar essa questão? Perfeito. Então falamos aqui de incentivo à produção. Nós temos o incentivo à comercialização. Como eu estava falando, nós estamos criando vários pontos de comercialização no Distrito Federal. Novos empórios, como a exemplo da DF 150 que a gente criou, o Empório Rural, vai ter um no Jardim Botânico, outro em Braslândia, galpões dos produtores para comercializar como pedra. E no meio nós temos a estrada. Porque não adianta o produtor produzir bem e ter o local para vender... Ficar empacado lá. Se a estrada ela não tem condição. E essa é uma preocupação do governo do Distrito Federal. Então, junto com a Secretaria de Governo, DR e Novacap, nós temos, e administrações regionais, nós temos um trabalho de recuperação das estradas rurais. No ano passado, 2024, nós chegamos à marca de 1.802 quilômetros de estrada de terra recuperada no Distrito Federal. 1.802. Se a gente tivesse colocado aí mais 98 quilômetros, seria a mesma distância de Brasília a Belém de estradas recuperadas. Mas não para por aí. O governo do Distrito Federal, uma parceria aí até da Secretaria de Agricultura, algo inédito, junto com o DR, vai agora fazer o asfalto de 4 quilômetros aproximadamente lá em Braslândia, na região do Bucanhão, uma região extremamente produtora ali de morangos, enfim, que vai beneficiar as crianças da escola e beneficiar o escoamento agropecuário. Mas não para por aí, porque se a gente falar de governo do Distrito Federal, o DR, e isso a pedido do governador Ibanez e da nossa vice-governadora Celina Leão, tem investido muito no asfaltamento das estradas rurais. E para isso está previsto o asfaltamento da principal rota de escoamento de grãos do Distrito Federal, que é a DF-100, que fica lá na porção leste, ali na região do Padef, Rio Preto, importantíssimo para que a gente faça o escoamento dos grãos.
E nesse local nós temos feito um trabalho intensivo com o DR, de manutenção da condição de rodagem, e esse ano, durante o período da chuva, não tivemos nenhum caminhão atolado. Aquela ligação do PADEF que é feito para Unai e depois vai para Lusiânia, né? Também que está fora da gestão do Distrito Federal. Há uma parceria com os governos estaduais de Goiás e de Minas para também a estrada não chegar na divisa e a partir dali está esburacado? Então, no ponto de vista da conservação das estradas que estão em Goiás, né, obviamente ela vai ficar sobre a gestão lá do governo do estado de Goiás. Mas dentro do Distrito Federal, hoje, há uma manutenção muito eficaz, tanto das rodovias feitas pelo DR, quanto das estradas rurais feitas pela Secretaria de Agricultura. E aí, para que a gente tenha uma necessidade menor de retrabalho, nós não trabalhamos simplesmente a recuperação da estrada. Nós fazemos também toda a parte de escoamento de água desse local para que a gente tenha menos dano. E aí vale ressaltar algo que eu acho fantástico que o Distrito Federal tem e que outras unidades da federação não têm, e ambientalmente ele é muito interessante. Aqui nós fazemos a utilização do RCC, Resíduo da Construção Civil, entrando no lugar do cascalho. Rafael, como que é produzido o RCC? Demolições, obras que são feitas pela cidade, a pessoa precisa descartar aí o resto da parede, do piso, enfim. E isso é um lixo poluente para o meio ambiente, porque a degradação... Né? Justamente, a degradação baixíssima. O SLU tem uma usina onde ele faz a britagem desse material, transforma em agregados pequenos e nós utilizamos na recuperação das estradas rurais. Então, o que era lixo vira benefício e evita atolamento, evita afundamento da estrada, da condição de trafegabilidade para o produto que o produtor aqui do Distrito Federal, com tanto suor produziu, chegue em condições adequadas dentro do centro de comercialização. Secretário, a gente falou, né, até aqui, como o senhor disse, de financiamento, escoamento, infraestrutura, e tem outro pilar muito importante também para o consumidor, que é a questão da fiscalização, né? Correto. A gente tem visto recentemente um caso que, né, foi bastante repercutido de uma apreensão de ovos numa granja irregular que ia abastecer mercados de áreas nobres de Brasília, recentemente agora também de um festival no Mané Garrincha que teve carnes apreendidas. Como é que tem sido a atuação da SEAGRE nesse sentido, para que, além de ser um produto realmente bom, seja, né, fiscalizado corretamente para chegar na mesa das pessoas? A fiscalização, ela tem duas vertentes muito importantes. E essa é uma preocupação também do governo do Distrito Federal. Que o alimento ele chegue em qualidade para o consumidor final. Nós queremos garantir que o produto do Distrito Federal ele seja reconhecido também pela sua qualidade. Porque o produtor daqui ele tem muita competência e entrega um bom produto. E nós precisamos manter isso. E muitas vezes aquele que chega irregular aqui dentro não é produzido aqui. Ele entra clandestinamente no Distrito Federal. Então nós temos observado muito nisso. Um outro ponto também que é muito importante é o fato de preservarmos o mercado brasiliense. Quando a gente faz a inspeção, faz a fiscalização, ela tem também por objetivo que a gente consiga proteger o mercado formal, regular, aquele que está adequado. Então a gente vê casos aí de açougues clandestinos, como nós fechamos recentemente também, fazendo espetinho, mas com uma carne que não estava fiscalizada em ambiente ruim, provavelmente um material que foi adquirido de uma forma mais barata, mas que não compensa para que coloque em risco do consumidor. O caso dos ovos foi emblemático, porque nós tínhamos os roedores, os ratos, trafegando ali, transitando entre as aves, né, as galinhas, inclusive sobre os ovos, e aí há um risco de contaminação muito grande, principalmente quando a gente fala de salmonela. A gente aqui em Brasília tem um hábito muito grande aí do sanduíche, né? Então, e o pessoal gosta da maionese. E a maionese é feita com ovo cru. E aí é onde mora o perigo da salmonela, que pode levar a pessoa à desinteria e até à morte. Então, nossas fiscalizações elas continuarão.
continuarão agregando, avançando para garantir a segurança do consumidor do Distrito Federal e proteger o nosso mercado produtor. Outra questão é a sanidade por exemplo, da gripe aviária, né? Nós tivemos um caso aqui em Brasília, que foi rapidamente fechado ali dentro do zoológico, em 28 dias, novamente foi liberado e até hoje não houve mais proibição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da gripe aviária, já que temos aqui como principal produto, né, a avicultura, né? Então, no caso da gripe aviária, ele foi bem interessante porque o primeiro caso de gripe aviária no Brasil foi em 2023. Prontamente, o Ministério da Agricultura soltou alerta para os estados para que fizesse monitoramento e o governador Ibanez ele já liberou o primeiro decreto de emergência zoossanitária. E isso foi muito bom porque possibilitou que a gente já colocasse em prática e organizasse o plano de emergência zoossanitária, que é coordenado pela Secretaria de Agricultura, mas em parceria com órgãos como Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Emater, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, dentre outros. Quando nós tivemos a ocorrência da gripe aviária lá no zoológico, que foi aquele pato-irerê, uma ave migratória, esse plano ele já estava pronto, com toda a equipe treinada e capacitada. Então, nós já colocamos ele em ação e fizemos o contingenciamento do caso. Ocorreu um segundo caso logo na sequência, mas pelas nossas observações epidemiológicas e observando o comportamento das aves, nós cremos que a contaminação do emu, que foi o segundo animal e um animal do plantel do zoológico, ele se deu por algum acesso à ave silvestre que estava doente. Bom, novamente o plano foi efetivo, tivemos aí a supressão do caso, então hoje não temos caso de gripe aviária, fizemos uma ampla conscientização dos produtores, né? O governador Ibanez também, ele me procurou no momento em que eu levei para ele a questão da gripe aviária, ele me trouxe uma preocupação frente ao possível impacto no mercado, fizemos toda a análise da cadeia sobre possíveis impactos, né, de eventualmente termos um caso de suspensão das exportações, que não houve, as exportações continuaram normalmente, não precisou que nós implantássemos, mas também nós já estávamos preparados para essa situação. Eventualmente ter que absorver esse excesso de carne do Distrito Federal para que os produtores se mantivessem firmes e ativos dentro da produção do frango no DF. Secretário, caminhando já para a gente encerrar a nossa entrevista, quando a gente fala muito da produção rural, se discute muito a questão da preservação ambiental. Então, eu queria que o senhor falasse também sobre como é feito esse trabalho da SEAGRE junto aos produtores e aos órgãos parceiros, como o senhor disse, para que seja, né, produzido alimentos para as pessoas, mas que também haja preservação, principalmente aqui do nosso cerrado, de nascentes de rio. Como é que tem sido esse trabalho no sentido de conscientização? E essa é uma preocupação que nós temos, que é o seguinte, é manter o produtor rural na atividade rural. Por quê? E isso está relacionado com o tema meio ambiente. O produtor rural, se ele não tiver água, se ele não tiver condição de solo, se ele não tiver, de fato, toda uma estrutura ambiental propícia, ele não tem produção. Sem produção, é muito complicado que ele se mantenha. Então, ele é o principal amigo do meio ambiente. Então, aqui no Distrito Federal, a gente trabalha com muitas práticas conservacionistas. Já falei sobre a questão das estradas, onde a gente tem os baciões, nós temos os bigodes, trabalhamos com levantamento de leito, para que a água não escorra e chegue até o rio levando material. Então, a gente faz o bacião para ela decantar. Mas a gente tem plantio direto, e aí eu faço aqui uma aspas, porque já no próximo ano nós vamos ter o 3º encontro mundial de plantio direto aqui em Brasília. Nós estamos na coorganização desse evento. Então, o evento vai trazer especialistas do mundo todo e está acontecendo aqui pelo nível de comprometimento do produtor brasiliense. Nós temos o programa Reflorestar, que é um programa da Secretaria de Agricultura, que a Emater nos auxilia, onde fazemos a recomposição da área florestal de até 2 hectares por propriedade,
visando aumentar também a produção de água. Tem o projeto Produtor de Água, que esse é um projeto onde a CAESB ela remunera o produtor que preserva a nascente. Nós temos uma parceria firmada com o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Nós estamos tubulando vários canais a céu aberto construídos na década de 80 e até agora o governo ibanês já tubulou mais de 100 quilômetros de um total de 230. Veja, não é um trabalho fácil, porque você tem que abrir todo um sistema, não pode paralisar e depois você coloca a água dentro do tubo. Qual que é a grande vantagem? Quando esses canais foram feitos lá na década de 80, esses canais eles têm uma alta infiltração de água, porque eles ficam a céu aberto e também não é revestido fundo, então ele infiltra e evapora. Chega a perder em alguns trechos 50% da água. Com a tubulação, a gente tem perda zero e tem canais que já foram tubulados, como o do Capão Seco, que hoje a mesma quantidade de água que entrava no início sai lá no final, porque assim, antes a gente não tinha água que saía no final e abastece os produtores. Então a gente tem aí a mesma admissão, com irrigação e ainda sobrando água para o canal. Só para pegar esse ganchinho, você falou um pouquinho, eu vi há pouco tempo na revista do Vale do São Francisco uma matéria falando dessas represas que vocês fazem e colocam plástico como se fosse para não haver essa infiltração, né? Perfeito, esse é um trabalho que a gente também está fazendo junto com o comitê da Bacia do São Francisco. E em breve, já nós vamos fazer a inauguração com o nosso governador ibanês. Até o momento, nós já fizemos 46 dessas, de um total de 264. Que é bom, inclusive, para as nossas nascentes lá ali do Planaltina, né? Perfeitamente. E aí, esse é o grande objetivo desses reservatórios. Então, quando a gente faz o revestimento com a geomembrana, a gente não tem a perda por infiltração. A gente, reservando a água, a gente não faz captação direta do canal ou do córrego. Então, a gente tem uma água armazenada por um período maior. Então, a gente preserva a água de lá. Como se fosse uma cisterna, né? Isso, mas bem grande, com algo em torno de 400 mil litros. Então, nós vamos entregar a primeira etapa em breve. Nós vamos estar já entregando aí junto com o nosso governador, junto aos produtores, esse trabalho magnífico, que é de preservação ambiental e manutenção produtiva. Então, nós já estamos agora numa segunda etapa, que está sendo coordenada pela Emater, que é da utilização desses reservatórios não só para irrigação, mas para a criação de peixe. E a água da criação do peixe ser utilizada para irrigação, porque ela já vem adubada. Então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse um convite para Brasília e em torno, participar da Expo Brasília, que começa dia 29 agora, né? Então, a você que está aqui nos assistindo nesse momento, eu faço um convite para a Expo Abra. Expo Abra é a principal exposição pecuária do Distrito Federal. Esse ano, nós vamos ter aí o julgamento do jumento pega, a exposição nacional, mais de 600 animais confirmados, só de bovinos, algo em torno de 1.000 animais confirmados, provas funcionais com quarto de milha, com o manga larga, cavalgada, shows. Então tem shows fantásticos do cenário nacional, rodeio e muito mais. É um evento para o produtor e para toda a família do Distrito Federal e mais, gratuito. Na Granja do Torto. Na Granja do Torto, de 29 de agosto a 7 de setembro. Ok, Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Obrigado.